Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é sábado e não é porque é sábado que não vai ter Bom Dia Guarani, né? Hoje é 11 de abril de 2026. Hoje tem falado de Série C, tem rodada, tem outros assuntos para comentar, mas também tem uma data, né? 11 de abril, uma data importante, marcante na vida do Guarani, porque hoje completam-se aí 47 anos da incrível goleada do Guarani na Copa Libertadores de 79, 6-1 sobre o Universitário do Peru. Para alguns, inclusive o grande amigo José Ricardo Mariolani, a maior exibição que ele viu do Guarani em 90 minutos, né? 6-1, uma máquina. 3 gols do Zenon, um gol do Zé Carlos, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, um gol e 2 gols do Milton, que acabou sendo artilheiro daquela Libertadores, né? Ele que muitas vezes substituiu o Careca machucado, o Milton, que depois morreu cedo, né? Milton foi um jogador aí marcante na vida do Guarani. 2 de Milton, 3 de Zenon e um gol de Zé Carlos, os 6 gols. Mas o interessante é que o Zenon ainda deu 2 assistências, né? Então lembra um pouco aquela atuação do Fumagalli contra o ABC no 6-0. Imagina nos dias de hoje um jogador fazer 3 gols e 2 assistências num jogo de Libertadores, né? Esse era o Guarani daquela época, esse era o Zenon, craque de bola daquela época, né? Outro jogo que marca muito o dia de hoje aconteceu 3 anos depois, exatamente 3 anos depois, 11 de abril de 1982. O Guarani foi ao Maracanã, partida de ida da semifinal do Brasileiro daquele ano. Tinham 120 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo fez 2-0. O Lúcio descontou 2-1 e o Guarani só não empatou aquele jogo por azar, por infelicidade, vamos dizer assim, porque o Careca teve a chance de fazer o 2-2 e aí o 2-2 levaria um jogo para Campinas bem diferente, né? O Guarani poderia empatar, que iria para a final do Brasileiro daquele ano, precisava vencer na volta o jogo das 52 mil pessoas, fez 1-0, mas aí a gente lembra, né? As forças ocultas de alguns jogadores do Guarani, as forças ocultas da arbitragem de Carlos Rosa Martins e, claro, né, a noite inspirada do Zico, que fez os 3 gols do Flamengo naquela noite, 3-2, e o sonho do bicampeonato brasileiro ficou interrompido. Então, 11 de abril, uma data marcante aí de grandes jogos da história do Guarani. Provavelmente você deve conhecer alguém que estava nestes 2 jogos, inclusive acho que o Mariolani era um deles. Esse do Maracanã também. Se você estiver vendo isso aqui, conta para mim se você foi, deixa nos comentários se você estava nestes 2 jogos ou não. Bom, saudosismos à parte, rapidamente aqui uma atualização da categoria de base, mais um jogador assinou o contrato profissional, esse foi o tema do Bom Dia Guarani de ontem, né? Primeiro foi o Léo D'Amato, depois foi o Brian, e quem assinou o contrato profissional dessa vez foi o zagueiro que está sendo chamado aí de Cauê Borges, né? Mas ele era conhecido como Borges no Sub-15 ano passado, já migrou agora para o Sub-17. Só se pode fazer contrato profissional a partir dos 16 anos, ele completou 16 e está com contrato profissional. Ele fez parte do time que treinou para a Copinha, vejam vocês, hein? Com 15 anos ele estava lá no elenco. Eu não sei se ele chegou a ser relacionado para a Copinha ou se foi cortado no final. Mas o Borges é um zagueiro promissor e vamos ver o que é a carreira do jogador de futebol, né? A dupla de zaga do Sub-15 do ano passado era o Borges e o Luca Rosolém, que foi para o Santos. Agora o Cauê, o Borges, né, com contrato profissional no Guarani. O Luca ainda não tem contrato profissional no Santos. Se tiver, inclusive, ativa uma cláusula do Guarani receber uma verba, por isso achei 500 mil reais. Mas vamos ver qual vai ser a trajetória dos dois, né? Companheiros de zaga tomaram rumos diferentes,
Vamos ver qual vai ser o desfecho disso. Então, mais um garoto aí para a gente acompanhar ao longo das próximas temporadas, ele que deve compor aí o grupo do Paulista Sub-17. Também foi legal ontem, né, o craque Neto, né, o famoso, seus pés de rato, esteve no Brinco de Ouro, aí fez algumas ações com o marketing do Guarani, fez uma palestra para a garotada da categoria de base, achei muito legal a iniciativa, ídolos aí populares, jogadores, ex-jogadores que estão na mídia, conversando com a molecada, né? E acho que ouvir da boca deles o tamanho do Guarani, ouvir a importância do Guarani na carreira deles, eu acho que faz diferença. E ajuda, por que não? Não só a reter os atletas, mas também a permitir que eles se desempenhem um pouco mais. Eu não uso o verbo performar, porque isso para mim não existe. Enfim, é isso. Boa iniciativa da categoria de base. Lembrando que o Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17 começa no dia 25 de abril. Agora vamos para os finalmente aqui no Bom Dia Guarani, sábado com rodada começando na Série C de novo, né? Jogos a sábado, domingo e segundo. O Guarani só joga amanhã, 6h30 da tarde, no Brinco de Ouro contra o Volta Redonda. E 3 jogos hoje aqui. Então, se você gosta das apostas, gosta de fazer aquelas odds gigantescas, eu não gosto disso, porque casa de apostas só existe a partir da derrota dos outros, do fracasso dos outros. Eu acho muito triste alguém ganhar dinheiro com o fracasso dos outros. Então, eu não participo disso, eu não jogo, eu não gasto dinheiro com isso, mas tem quem gaste. Então, fica aqui Floresta e Santa Cruz. É um jogo que abre a rodada, amanhã às 5 da tarde. Jogo estranho, hein? Floresta ganhou na estreia, da Inter de Limeira, o Santa Cruz também. Eu acho que o Floresta é um time bem fraquinho, Santa Cruz é candidato, mas vamos ver, hein? Vamos ver. Floresta no passado tinha uma defesa quase intransponível. Eu acho que para as apostas aqui, um empatezinho pode ser possível. Barra e Maranhão jogam às 8 da noite. Eu acho que vai dar Barra tranquilamente. O Maranhão é um péssimo time, o Guarani jogou 2 pontos fora na semana passada. E por fim, às 8 horas também, Ferroviária e Botafogo da Paraíba. Ferroviária hoje eu acho que está muito mais preocupada com a Série A2 do Campeonato Paulista, está aí a uma rodada, né, rodada decisiva da segunda fase. A Ferroviária ainda não está classificada, a rodada decisiva é na quarta-feira que vem. Então, vamos ver o que vai... Quarta-feira dessa semana que vai entrar, né? Vamos ver o que vai acontecer. A Ferroviária tem 9 pontos, o Juventus tem 9 também, e vai jogar com o São José nesse final de semana. Então, se o São José ganhar do Juventus, embola tudo e a Ferroviária tem chance até de cair fora na última rodada. Então, acho que ela está mais preocupada com a 2 do que com esse jogo com o Botafogo da Paraíba. Então, eu acho que a Ferroviária não ganha esse jogo, ou é empate, ou é vitória do Botafogo da Paraíba. Então, ó, vamos olhar aqui, hein? O Floresta já ganhou na estreia, o Santa Cruz já ganhou na estreia, o Botafogo da Paraíba já ganhou na estreia. Podemos ter time 100% de aproveitamento ao final dessa rodada, já com 6 pontos. Vamos ver o que vai acontecer ao longo desse domingo, desse sábado. E aí, amanhã, fala um pouco da rodada de hoje e também do pré-jogo Guarani e Volta Redonda. Fechou? Bom sábado para você. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. E sempre lembrando a pergunta: onde está a SAF do Guarani?